criança tranquila que você conhece hoje, né? O Augusto, quando nasceu, eu tinha feito uma promessa de levá-lo na igreja Nossa Senhora Aparecida, no Porto. Eu ia levar o Augusto todo de branco na igreja, todinho de branco, não tinha uma roupa de outra cor. Saí direto da casa de saúde e levei o Augusto na igreja. Eu acho que Deus se agradou. E ele sempre foi tranquilo, sempre foi criado na igreja do Dornelas, ele foi batizado lá, primeira comunhão foi lá, crisma foi lá. Teve uma época que, com a chegada do Padre Marcos, pediram que o coral da Missa das Crianças fosse por crianças. Então ele entrou para o coral muito cedo, ele entrou com uns 8 anos mais ou menos, e ele já fazia teclado, logo ele virou tecladista da igreja e continua até hoje. Então a vida dele não tem outra coisa, só igreja mesmo. Como nós temos uma diferença de idade pequena, minha relação com o Augusto sempre foi muito próxima. Na nossa infância nós brincávamos muito juntos, aproveitamos muito, pudemos nos divertir muito, tanto na nossa casa quanto na roça. Participamos juntos de muitas coisas na igreja, muitos movimentos. Então foi uma infância muito frutífera, muito proveitosa, muito voltada para a educação. Essa relação ela se estendeu na vida adulta e hoje, com a graça de Deus, nós somos muito amigos, nos ajudamos muito, estamos sempre em oração um pelo outro, temos uma relação fraterna mesmo. Sempre quis, sabe, eu acho que ele já nasceu com a vocação, ele sempre quis. Então ele brincava muito com o primo dele, enquanto o primo dele brincava de outra coisa, ele brincava de fazer missa. Ele queria mesmo ser padre. Acho que já nasceu com a vocação para ser padre mesmo. Ele lutou muito para isso, né? Se tem um nome para isso, perseverança, porque ele perseverou mesmo. Meu pai e minha mãe, eles sempre participaram de muitos movimentos. Por muitos anos eles foram da Pastoral do Batismo, ECC, foram tios de EAC. E nós herdamos deles esses costumes já de participar, mas eu acredito que o amor mesmo, ele veio com o Augusto. Foi o Augusto que, com a participação mais profícua, mais ativa, nos ensinou melhor a participação na igreja, o que a gente precisava fazer. Então foi um pouco do Augusto, mas também dos nossos pais. O pai dele achou que ele tinha vocação e comprou um teclado para ele e nós colocamos ele na aula de piano. Então, na verdade, ele é pianista, né? Ele é formado em piano. Toca teclado por consequência, mas sempre tocou. Inclusive, na primeira comunhão dele, ele foi tecladista da primeira comunhão, imagina só. A adolescência dele foi no seminário, né? Porque ele foi com 17 anos. Então, assim que ele tirou o 2º grau, já foi para o seminário. Aí ele foi para o seminário em Astolfo Dutra, com o padre Adilson, né? Que era o reitor na época. Então ele passou a adolescência lá. Quando o Augusto decidiu ir para o seminário, nós éramos muito novos. Ele tinha 17 anos e eu tinha 13. E eu me lembro que eu fui a primeira pessoa que ele contou. Foi um pouco assustador no primeiro momento, porque ele nunca tinha manifestado esse interesse, nunca tinha falado, apesar de ter essa participação tão ativa na igreja. Mas tão logo eu entendi o que aquilo significava, foi muito emocionante para mim entender que eu teria um irmão que seguiria esse caminho, e desde então a gente se apoia muito e eu sei que essa é a vocação dele, então eu fico muito feliz. Você leva um impacto grande, viu? Sabe? Na época, o meu marido ainda era vivo, ele falou para ele ficou feliz da vida. Eu fiquei mais assustada com a coisa, sabe? O meu marido gostou muito. Mas depois ele foi, aí a gente vai se acostumando também com a ideia, né? Vendo que é aquilo mesmo que a pessoa quer, né? Porque é a decisão dele, é a vida dele, é esta mesmo que ele quer para a vida dele, é isso. Nunca pensou em outra coisa, sempre quis ser padre. Não, fui levar feliz, porque ele conseguiu. Levei feliz, viu? Fomos para Astolfo Dutra, ele e outros que foram na mesma época com ele, sabe? Mas fiquei feliz que ele foi. Antes eu fiquei meio preocupada, mas depois... O dom da palavra do Augusto, ele é natural, lógico, é um dom vindo de Deus, mas o orgulho maior é de saber que ele se dedicou, né, para edificar esse dom. O Augusto, ele sempre estudou muito, sempre se aprofundou muito nas reflexões, então sempre que a gente escuta esse tipo de elogio, que é comum, por onde a gente passa para acompanhar ele,
O orgulho é maior mesmo no sentido de saber o quanto ele se dedicou, o quanto ele estudou. Então, meu coração se alegra bastante com esses elogios e principalmente de saber que ele está colhendo os frutos de um esforço tão contínuo. Sabe o que é? Graças a Deus. Tem um ditado que diz: quando Deus tira de um lado, dá do outro, né? Então, para ele, em matéria de inteligência e de percepção, deu bastante, né? Porque você vê, ele te explica qualquer evangelho assim de uma forma que você consegue entender, por mais complexo que seja o assunto, né? E ele insiste, ele explica detalhes, né? Que às vezes você não entendeu por causa de um detalhe mínimo. E ele te explica de uma forma que você consegue entender mesmo. Foi um longo caminho, né, até chegar à ordenação. E o Dom Edson foi extremamente importante nesse acolhimento, nós somos extremamente gratos. Mas a sensação que eu tenho é de que a providência nunca falha mesmo. Quando nós soubemos da ordenação, eu acho que a primeira frase que eu me lembrei foi aquela: Deus não se apressa, mas também não se atrasa. As coisas acontecem quando devem acontecer e a sensação é de paz, de que o que deveria acontecer está acontecendo, de que ele está seguindo o caminho dele e de que a igreja contará com um bom padre. Nossa, com muita gratidão. Você não sabe, não pode imaginar a gratidão que eu tenho pelo Dom Edson ter recebido Augusto. Eu sei o que ele passou até agora. Se ele está conseguindo hoje, foi muita persistência. Persistência mesmo. E muita vocação. Porque só a gente que está próximo sabe o quanto ele persistiu. Você não imagina como eu estou, viu? Emocionadíssima. Até porque, por tudo que eu te contei, né? Tudo que a gente já passou, nós três juntos, né? Porque, claro, ele sofre, a gente sofre também, né? Então a gente está emocionadíssimo com isso. Eu acho que a pobre Nossa Senhora das Graças, tanto que eu já rezei para ela, já pedi tanto, que ela nos ouviu. Mas tem aquele evangelho, né? Você lembra daquele da viúva que insistiu tanto que o juiz julgou? Então eu acho que a gente insistiu tanto e graças a Deus foi novamente acolhida pela diocese, né? Então, rezando muito para isso, nós estamos muito felizes, nós três, muito mesmo, viu?